Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Bom, sempre tocando na mesma tecla, mantendo uma coerência, explicando aos meus inscritos o mundo real, né? E aí havia uma definição do Diniz. Diniz falou na coletiva de domingo, não chegou a mim venda alguma, interesse do João Vitor ser vendido, não chegou para mim ameaça, não tem nada comigo e tal. Então tinha passado uma garantia que o João Vitor não sairia, né? Ou se houvesse alguma coisa, ele poderia chegar e resolver isso. Mas eu não me emprenho por notícias, porque sempre são falsas, né? Sempre são mentirosas. Mas 99% dos canais da mídia dizendo numa venda quase realizada do João Vitor para Moscou, né? Indo para Moscou. E aí 4 milhões e meio, depois 5 milhões e tal. O Vasco ficaria com 25% ainda do passe do atleta e tal, né? Esse é um ponto, né? Diniz falou que não teria venda e agora tem aí a venda anunciada em 99% dos canais da mídia, né? Mas aí o engraçado é o seguinte, tenho que voltar a falar aqui com os meus inscritos, né? O Vasco não é só vender o jogador, ele tem que dar uma destinação e uma justificação para esses valores, uma suposta venda, né? O Vasco, atualmente, já falei isso aqui, e as pessoas têm que entender, façam um esforço aí para entender, não custa nada, né? Não gere mais o futebol, não se gere mais, não tem autogestão, porque hoje está em recuperação judicial. E eu já falei aqui, né? A recuperação judicial, ela inicia-se com o processo, né? Com a petição inicial, e lá na frente vai ter a sentença homologando, né? Consolidando credores, dívida dos credores, forma de pagamento, né? E aí inicia-se os pagamentos até o término, evitando-se a falência. E nesse ínterim já é recuperação judicial, e o Vasco, desde quando ajuizou a recuperação judicial, saberia que não teria mais autogestão, né? Teria que ficar adstrito a um administrador judicial, e a juíza queria 2, né? O Vasco conseguiu um só. Conseguiu derrubar a decisão da magistrada de 2 administradores. Entrou com agravo, é um administrador só. Então o Vasco depende desse administrador judicial, do promotor de justiça que atua nas varas empresariais, nos processos de recuperação e ou falência, né? E da magistrada a palavra final. Então o Vasco, eu vou vender o João Vitor e tal. O que vai fazer com esse dinheiro, né? Tem que mostrar mensalmente que tem uma sobra, né? Não estou nem falando em lucro, estou falando em sobra, né? Para que o juiz possa, peraí, estamos tendenciando aqui a fechar aí a recuperação judicial, a consolidá-la. O Vasco tem que mostrar mensalmente, né? Que tem sobra, né? Uma boa margem de sobra. E aí o GE fala, né? Em proposta de 5 milhões do Vasco. O Vasco vai comprar por 5 milhões. Vasco vai comprar por 5 milhões de euros o Cuesta, né? 31 milhões de reais e tal, né? E o engraçado é que o Vasco está anunciando aí uma possível compra por 31 milhões de reais do Cuesta. O GE está falando isso. GE e o Casagrande, Vene Casagrande, cravaram a venda, né? Ou melhor, a compra do Andrés Gomes, 40 milhões. Estou aqui, né, dizendo que o Vene Casagrande é um dos caras que pouco erra. Vamos ver se ele vai continuar sendo aí o que pouco erra, o que nunca errou, acho isso aí, né? Então aí já são 71 milhões que o Vasco vai pulverizar, né? Ou seja, não vai colocar na recuperação, em tese, não colocaria, né?
para adequar lá e obter o sucesso na consolidação dela. E aí mostra uma incongruência total, né? O Pedrinho, há pouco tempo, falou que precisava de 4 milhões para fechar o mês. Então teve que vender 2 mandos de campo para conseguir 4 milhões, para fechar a folha de pagamento, e não pagou o IPTU, que disse que tem dívida aí de 2 milhões. Né? Então tá esquisito isso. GE fala em compra de zagueiro por 5 milhões, né, de euros, 31 milhões de reais. Tinha dito anteriormente, do Andrés Gomes, a aquisição por 40 milhões de reais, 71 milhões de reais, né? Tá esquisito isso. Como o Vasco vai conseguir gastar esse dinheiro todo, se em tese vai vender aí, apenas vai vender o João Vitor, né? Se essa venda se concretizar, né? Tá complicado, tá esquisito isso, tem que ficar de olho. É claro que o torcedor quer contratação, eu também quero, claro, mas antes de tudo, eu preciso que o Vasco não quebre, que o Vasco não venha falir. Inclusive, ainda não houve o ok dos credores, né? Se o credor disser não à falência, não é assim. Já até expliquei aí num vídeo, pedindo vênia lá ao professor Zé Humberto, né? Ele diz o seguinte: se o credor não aceita a falência, não é assim. Se o Vasco oferece 10, o credor fala que tem para receber 12, não vai ter falência aí. Vai chegar-se a uma adequação. O que não pode é o Vasco oferecer 10, né? E o credor 50. E aí não tem essa adequação, essa razoabilidade, né? Essa proporcionalidade, essa possibilidade de atingir-se um acordo, né? Porque o Vasco já veio com muitas propostas de acordo fechadas para a recuperação judicial, muitas delas, né? Mas muitos credores também não têm acordo fechado na recuperação judicial. Está sendo feito isso aí, né? Está sendo aguardado o ok deles, né? E friso aqui, vem por aí, né? Impugnações de Salgado, impugnações e seus amigos, né? Ele falou que tem uma galera que vai com ele, né? Esse cara não teria direito de impugnar o que quer que seja. Vai estar nessa merda por causa de você, Salgado, de você, Osório, e de você, Duque Estrada, né? E mais outros aí, e a torcida idiotizada, né? Comprando a questão que o Vasco jogaria Champions League lá, né? Jogaria Campeonato de Marte ao ser vendida para 777, né? Então, é complicado isso aí, né? Muito complicado. O fundamental agora é que o Vasco consiga a recuperação judicial, né? A homologação dela, né? E não adianta nada fazer a recuperação judicial e tá aí com 71 milhões de reais apontados para compra de jogadores, né? E vou soltar um vídeo só sobre isso, contratação de jogadores, né? E ainda recebendo só o dinheiro do João Vitor, se a venda for concretizada. De onde vem esse dinheiro, né? O Vasco vai comprar o Cuesta e vai comprar o Andrés Gomes parcelado, vai vender o João Vitor à vista para manejar algum dinheiro, né? Tudo está muito mal explicado. GE se atropela muitas vezes. Tive um entreveiro com o João Almirante do GE, ele veio aqui, tal, conversamos, tudo resolvido. Mas eu acho que às vezes, não o João Almirante, né, que eu não vi falando especificamente sobre isso, mas o GE especificamente, às vezes se atropela muito, né? Solta matérias que depois lá na frente não consegue sustentar e comprovar a veracidade disso, né? Vamos aguardar aí, então, as cenas dos próximos capítulos, e o importante é pensar no Vasco, né? Manter-se isto pagador de quando a recuperação judicial for chancelada até o final. Porque senão, amigo, é falência e não há como você pensar em refundar o Vasco com essa Cruz de Malta,
com a camisa, com os troféus, né? Tudo foi vendido, né? E se vier a ser arrematado, qualquer um pode arrematar as ações da Vasco SAF e fazer o que quiser com ela, né? Transformar o Vasco num time de terceira divisão do Carioca. E aí, né? Ninguém pensou nisso lá na venda, né? Nenhum dos especialistas, eu sou jornalista, porra, você não é jornalista. E todos os jornalistas aí, né, não tiveram a dignidade de pesquisar, dar ao seu público, né, uma explicação, um sentido, repercussões, consequências, o que poderia ser. Que jornalismo é esse? São fofoqueiros com microfone, né, utilizando-se da carreira de um jornalismo para tirar partido, achando-se melhor que os outros, sendo que o próprio Supremo Tribunal Federal há muito tempo disse: não há privilégio ou prerrogativa para jornalista, todos podem comunicar-se, né? Liberdade de expressão. Se gostou do vídeo, se inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco em Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.